Opa, boa noite. Boa noite ao Jorge, boa noite ao presidente, ao Robson, ao Eduardo, né? Você, Thiago, prazer conhecer você pessoalmente, Prazer. acompanhava o seu trabalho, né? Eu tive que anotar as perguntas, porque como é muita gente, né? Para não repetir, como eu fui o primeiro, ainda bem, eu vou te perguntar aqui algumas perguntas que... Claro que eu vou te perguntar só uma, né? Eu anotei algumas, mas eu vou te perguntar aqui, quais os principais, e aí é colocado até pelos colegas aqui de trabalho da minha emissora, hoje no programa que está no ar agora aqui na Rádio Verdes, quais os principais desafios que você chega para traçar aqui no clube, né? Primeiro, ficar entre os 10 colocados. Hoje o Ceará está trazendo um treinador como você, vencedor, mas numa colocação tão boa no campeonato, apesar das críticas do jogo, do time, em relação ao Guto, ao técnico anterior, mas 8ª colocação numa Série A de Campeonato Brasileiro para estar se comemorando, né? E o Ceará está trocando de treinador, está trazendo você. E os desafios é o seguinte, a minha pergunta, até caiu aqui que eu estou um pouco nervoso, Thiago. Recuperar alguns atletas, colocar o Ceará acima desse patamar, que hoje o vovô está, eu volto a repetir, 8ª colocação. Esses são os teus principais objetivos? O primeiro é que a instituição está sempre acima de qualquer profissional, né? Eu me sinto honrado de fazer parte da instituição nesse momento e me sinto pequeno em relação ao Ceará, muito pequeno, né? Venho humildemente aqui para tentar dar o máximo de contribuição possível, principalmente tentar manter essa boa campanha, né? Os números mostram, a tabela nos mostra, né? O objetivo do clube, por primeiro, sempre foi se manter, depois repetir e melhorar a campanha do ano passado, né, que foi uma campanha vitoriosa, né, tendo a oportunidade de disputar pela primeira vez uma competição internacional. Então eu venho com esse desafio, sim, né, que a gente possa dar continuidade, colaborar com os atletas, colaborar com o clube dentro do que a gente já vivenciou no futebol em outras equipes, através da experiência acumulada. Então contribuir, mas fazer parte dessa engrenagem, né? Não veio como principal responsável de nada, venho sim para ser mais um agente transformador, né, nesse clube que está crescendo. E aí penso, né, dentro dos questionamentos que tu me fez, que o principal desafio, sim, é tentarmos melhorar a campanha que foi feita com excelência no ano passado, mantendo o Ceará nesse momento de crescente. Tiago, boa noite. Boa Júnior noite. Marquezine, Rádio Jovem Pan News, Rádio Cidade AM 860. Aproveitando que o companheiro perguntou, o Ceará hoje está em 8º colocado. Naturalmente, na troca de treinadores, quando o time está lá na zona de rebaixamento ou perto dela, você chega no Ceará, o Ceará é 8º colocado. Por conta dessa posição, te dá mais tranquilidade esse início de trabalho ou é indiferente para ti, Thiago? Boa noite e prazer conhecê-lo. Prazer é meu, boa noite. O futebol, a gente nunca está tranquilo, né? Independente da posição que ocupe, a gente está sempre pressionado pelo resultado. É a cultura do nosso futebol brasileiro, principalmente, né? Você falou da troca de treinador e, infelizmente, a troca de treinador, quando acontece, em qualquer circunstância, em qualquer clube, ela é uma derrota do futebol brasileiro, né? Porque existe uma responsabilidade do treinador, dos atletas, da direção, do torcedor, da imprensa. Todos são agentes que acabam potencializando as demissões, muitas vezes de maneira precoce em muitos lugares, né? Porque a gente não tem a ideia de continuidade, às vezes entende que o resultado está muito acima dos processos e os clubes acabam entrando num círculo vicioso que muitas vezes não conseguem sair do mesmo lugar. Então, de maneira geral, é que a gente possa, né, ter a sabedoria de conduzir o que já temos, né, de maneira muito equilibrada, junto com a direção. Eu venho aqui com um contrato até final do ano que vem, para tentar colaborar da melhor maneira possível, né, que a gente possa dar continuidade junto à equipe principal, né, fazer uma interface com as categorias de formação também. Hoje o Ceará tem jogadores sendo convocados para a seleção de base, que é algo que tem que ser comemorado. Então temos um processo já bem estabelecido e vamos contribuir da melhor maneira possível. Nada. Boa noite, Thiago Nunes. Eudes Viana, da Rádio Assunção AM 620. Estamos ao vivo para o programa Assunção Jogando Bola. Thiago, antes da sua chegada aqui a Porangabuçu, você comentou sobre um jogador, sobre o Ione Gonzalez, da possibilidade de comandá-lo aqui no Ceará. Um atleta que chegou no início da temporada, teve algumas oportunidades, mas não conseguiu se firmar ainda. Como você avalia essa oportunidade de treinar o Ione Gonzalez no Ceará, nesse restante de Série A de Campeonato Brasileiro? Obrigado, Thiago. O Ione, eu conheci ele jogando pelo Júnior Barranquilla, nos jogos finais da Copa Sul-Americana 2018, onde ele teve atuações destacadas.
depois reiterou, né, boas atuações jogando pelo Fluminense, fez muitos gols naquela temporada pelo Fluminense, e tive a oportunidade de trabalhar com ele rapidamente numa passagem no Corinthians, né? Ele, por questões legais e administrativas, acabou não permanecendo no clube. É um atleta que, comigo, sempre teve uma ótima postura profissional, sempre treinou, se dedicou, né, deu o seu máximo. E, a exemplo de todos os demais atletas, né, a gente tem a ideia de oportunizar. Eu acredito muito na meritocracia, sabe? Acredito muito que é o próprio atleta que se escala. Eu não acredito em regras e protocolos pré-estabelecidos, cadeiras cativas, né? O atleta, hoje a gente fez o primeiro treino aqui, os caras se dedicaram muito, e é isso que eu vou tentar colher todo dia, né? Quem se dedicar mais, quem merecer mais, quem tiver, né, se adaptando melhor às ideias que a gente vem propondo, ele vai ter mais oportunidade de jogar. Então, se o Ione for esse jogador, ele vai ter oportunidade. Se ele não for, ele não vai ter oportunidade. Tiago, boa noite. Boa noite. Eduardo Trovão, do Futebolês. Uma questão que tem incomodado bastante o torcedor do Ceará, principalmente nessa parte final do trabalho do Guto, era em relação à apresentação mesmo, a qualidade do futebol apresentado dentro de campo. Qual é o estilo do Tiago? Porque o torcedor está muito chateado e considerando o Ceará um time muito atrás, está querendo ver o Ceará propondo também. Que estilo do Tiago? Claro que tem que haver um equilíbrio, não é uma ciência exata, todo jogo jogado da mesma forma, não é isso, mas como é que a gente vai ver o Ceará montado pelo Tiago? E já aproveitando também, você passou ali, brincou, né? Falou que aqui não é uma sala de coletiva, é uma sala de interrogatório. Como é que é essa história, hein? Isso é uma brincadeira. Mas eu sou avesso a rótulos, né? E principalmente esses rótulos que estão cada vez mais estabelecidos de que um treinador é ofensivo, o outro é defensivo, né? Que você tem a obrigação de jogar, propondo o jogo todo jogo. Eu sou um profissional, né, com formação acadêmica, né, mais de 20 anos de vivência dentro do futebol, de formação e profissional, e sempre tive o cuidado de tentar explorar todos os momentos do jogo, né? Já treinei equipes onde eram extremamente defensivas e jogavam no contra-ataque, já treinei equipes que eram extremamente ofensivas e propõem o jogo dentro e fora de casa a qualquer custo. E vai muito da característica dos jogadores, das circunstâncias do adversário. Eu penso que o treinador ele deve ter a capacidade de saber transitar em todos os modelos de jogo, não só especificamente ser especializado em um, né? A gente, se enxergar o jogo como um jogo desportivo, ele tem várias facetas, né? O futebol, a gente, por até um certo romantismo, pensa que temos que atacar os 90 minutos, e não é assim, né? Os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma excelência em esporte, muitas vezes a torcida grita defesa, 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 porque valoriza também esse momento do jogo, né? E eu sei que a essência do futebol brasileiro é o futebol ofensivo, vistoso, plástico, mas uma competição que a gente tem tantos jogos, calendário com descanso cada vez mais apertado para os jogadores, a qualidade técnica cai, né? As dificuldades de você conseguir ter uma continuidade num jogo mais técnico, com elencos menores, ela aumenta. Então, eu penso que a gente tem que tentar transitar em todas as ideias. Aproveitar defensivamente o que já se tem, que é uma equipe muito estruturada, com uma transição muito forte, jogadores com essa característica fisicamente muito potentes. E sim, né, tentar explorar no momento certo as capacidades técnicas de jogadores que têm exponencial para poder resolver o jogo, né, dentro de cada momento.